Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História. Vamos fechar o tema Redemocratização em Nova República, segunda aula. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí então agora. Collor fechando ali o impeachment, entrando já para Itamar, enfim, os governos da década de 90 para o século XXI. Vou apresentar para vocês então, vamos estudar o governo Itamar, plebiscito e fecho ali com Fernando Henrique Cardoso até 98. O governo Itamar, com a renúncia de Collor, então houve o impeachment, ele tentou renunciar antes até para não perder seus direitos políticos, mas é óbvio que não aceitaram a renúncia dele, teve que ter o impeachment. Houve uma espécie de um ostracismo. O que é isso? Ele foi impedido de participar da política por 8 anos, como uma forma de uma punição, né? Enfim, logo isso, o vice, que era Itamar Franco, assume Itamar Franco, e eu lembro na época, não está aí nos slides, tá? Mas ele entrou na história como o chamado presidente Fusquinha, né? O Fusca Itamar, porque ele mandou em 95, inclusive, retomar as construções dos Fuscas, né, no Brasil em 95, até 96. Eu tive um Itamar 96, o famoso 1600, um motor muito potente, inclusive, chamado Fuscas Itamar, porque ele tinha mandado, é uma forma que foi chamada na época, no governo dele. Não está nos slides, isso é uma brincadeira. Agora vamos entrar aqui no governo dele mesmo. O presidente Itamar Franco assume a presidência, buscando parecer conciliador e independente, escolheu políticos de diferentes partidos, sobretudo do PMDB e do PSDB, para compor seu governo. Durante seu mandato, explodiu outro grave caso de corrupção, chamado desvio de 100 milhões de dólares do orçamento nacional, o que comprova o enraizamento da corrupção na cultura política brasileira. O caso ficou conhecido como o escândalo dos anões do orçamento. Dos 25 parlamentares envolvidos, apenas 6 foram cassados. 100 milhões, meu amigo. Naquela época, se hoje é dinheiro. Plano Real, isso eu também vivi. Aí Itamar Franco, novamente, tentando acabar com aquela instabilidade monetária. Vocês viram o plano cruzado, plano novo, como é que era? Plano cruzado, plano cruzado novo, cruzeiro. Afe Maria. E chegou uma hora que a cédula já era até marcada, já com uma espécie de um carimbo, já quando mudava, para reaproveitar o próprio papel, porque não dava nem tempo de fabricar uma nova moeda. É uma instabilidade monetária, de uma inflação de 1.700% ao ano, você pense bem a situação que nós estávamos vivendo. Aqui também, um momento de inflação de 30% ao mês, corroía ainda os salários e empobrecia os trabalhadores. A proposta veio do ministro, ministro da Educação, ministro da Economia, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, e ele propôs um sistema chamado URV, Unidade Real de Valor. Depois a gente acabou, né, entrando para a história como real, né, que é o que a moeda monetária que a gente usa até hoje. E esse URV, eu lembro, eu tinha 12 anos de idade, eu lembro que 12, 14 anos, que eu conseguia fazer, inclusive, a transposição. Você pegava o valor que estava lá do cruzado novo, cruzeiro, não lembro, e você fazia essa transposição para o URV, tinha que fazer uma somatória ali, uma conta ali, uma divisão. Então, assim, também não era tão difícil, eu conseguia fazer, como diz outro, na minha idade de 12 anos, 14 anos. Enfim, tinha que fazer essa transposição, caiu muitos zeros ali, ouvia falar assim, 2.000 cruzeiros, parece que o cara era milionário, né? Não valia, como diz, você comprava, você ia lá na banquinha, voltava com um docinho, com um doce de abóbora, com 2.000 cruzados. O Plano Real entrou então em vigor em julho de 94, ele previa o quê? Uma nova moeda, o RV, depois passou a se chamar real, estabelecia uma paridade entre a moeda brasileira e o dólar estadunidense. Nossa, é verdade, até minha mãe comprou dólar, como diz, todo mundo comprou dólar, não sabíamos nem o que fazer com o dólar, mas porque o real ficou tão forte que ficou acima do real. O real ficou tão forte que ficou acima do dólar. R$1 custava 80 centavos de dólar, estava acima, é uma coisa assim que hoje não dá para imaginar, né? Dólar a R$5,80, R$6, não sei como que está por aí, mas chegou a 5 e pouco, né? Pense, o real, o dólar custando 80, R$1, né, custava 80 centavos, né, de dólar. Pense, defendia um forte controle dos gastos públicos, mas a proposta era equivaler. R$1, o início, né, equivaleria a $1. FHC
FHC elevou os impostos federais em cerca de 5%, promoveu amplos cortes no orçamento, inclusive nas áreas da saúde e da educação. Bom, mas lançou o nome dele, né? Estabilizou a moeda monetária, estabilizou a inflação, e isso aí lançou o nome dele para ser o candidato em 94, que é o que vai acontecer. E vai ganhar, inclusive. Professor, quem está perdendo essas eleições? Em 89, adivinha, né? Luiz Inácio Lula da Silva perdeu por isso daqui, pro Fernando Henrique Cardoso, pro Fernando Collor de Mello. Não esqueço, por uma história, inclusive, que tiveram que arrancar lá não sei da onde, uma filha que o Lula não tinha assumido, não sei o que, foi parar na televisão, a Globo fez todo um estardalhaço. E por isso daqui o Lula já não ganhou em 89 do Collor, né? Do Fernando Collor. E em 94, também o Lula sai novamente a candidato pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, contra o Fernando Henrique, perdeu também. Houve uma mudança da Constituição, porque só tinha um mandato, né? O Fernando Henrique conseguiu aprovar uma emenda constitucional para que se tivesse uma reeleição, claro que ele quer ser reeleito, né? O Fernando Henrique acaba novamente sendo eleito em 98, inclusive o Lula ficando em segundo lugar novamente. Fechei aqui. Aqui o Itamar Franco, o cara que eu falei do Fusquinha. Então, o governo de 92 e 94, ele era o vice do Collor, Fernando Collor. Houve um plebiscito também, lembro muito essa cena da propaganda da Globo, né? Era mais ou menos assim, você tinha segurando um Fusca, a propaganda política, né, eleitoral, era explicando se deveria retornar um parlamentarismo ou permaneceria um presidencialismo. Vocês viram nas aulas passadas que o Brasil viveu um parlamentarismo de 61 a 63, durante o governo João Goulart. O que é um parlamentarismo? Tem o presidente, mas quem governa é o parlamento, no caso, os deputados, né, a Assembleia. E ficou essa discussão, teve um plebiscito todo, apesar que pouca gente foi, 30% da população foi votar se deveria ou não. E a propaganda era o seguinte, era explicando para a população, né, olha, vamos imaginar que o Brasil é esse Fusca. Num parlamentarismo, todos empurram esse Fusca, mas numa presidência somente um consegue empurrar. E daí o cara não conseguia empurrar. Essa cena me marcou muito, era uma propaganda a favor do parlamentarismo no Brasil. O governo realiza um plebiscito, né, quase 30% não compareceu ao plebiscito ou anularam seus votos. Os que compareceram, 66% votaram a favor da República, né, que continuasse a República. 10% também tinha essa questão se voltasse à monarquia. O presidencialismo recebeu 55% dos votos e obteve... e o sistema do parlamentarismo apenas 25% dos votos. Então, realmente, a população, isso eu me lembro bem, eles dizem, não, é melhor o presidencialismo, né? É melhor ainda o presidente. A gente mal entendia isso, não fico imaginando. Em função dos resultados, foi mantido o regime republicano e presidencialista. Governo Itamar, Plano Real. Não congelou os preços, nem veio de forma de pacote surpresa. Foi submetido a uma discussão pública. Isso é muito bacana, os historiadores colocam muito isso daí, né? Eu trouxe até uma discussão bacana com meus colegas sobre essa ideia do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, que foi tido como uma situação que teve um caráter democrático e com apoio, inclusive, da população. Não foi tipo assim, uma coisa imposta. Ah, tá aqui, ó, o Plano Real. Não foi assim. Em julho de 94, a moeda nacional passou a ser o real e o plano entrou em vigor. O efeito da inflação foi imediato. Olha a inflação caindo, galera. Julho, 49, julho, 32, agosto, deu uma subidinha aqui, né? Mas olha como que despenca em setembro. Vai para 1%. Isso aí, a popularidade do Fernando Henrique subiu. Outubro, 2%, novembro, estabilizou, né? Dezembro, 1%. 1% de inflação ao mês. Pronto. Tranquilo. Aí a galera consegue, pelo menos, se manter, né? Não passar fome. Com a queda da inflação, os salários recuperaram parte do seu poder de compra e as pessoas passaram a consumir mais, desde bolacha, iogurte, enfim. Televisores, minha primeira CCE 14 polegadas que minha mamãe comprou aqui, ó, década de 90, é fruto do real, não esqueço. Máquinas de lavar e veículos, conforme a inflação diminuía. E televisão, primeira televisão colorida, inclusive, de casa. Fernando Henrique Cardoso, ajudado pela mídia que o batizara do pai do real. Ele deixa o Ministério da Economia, se lança na disputa da presidência e ganha, como o professor Roberto comentou agora há pouco, né, do segundo colocado, Luiz Inácio Lula da Silva.
Fernando Henrique Cardoso assume em 95 com o compromisso de manter a estabilidade do real, de reduzir os gastos públicos, e sempre associam a imagem de Fernando Henrique com uma ideia do Estado mínimo, né, que ele é totalmente o inverso da ideia nacionalista do Getúlio Vargas. Sempre colocam ele como uma ideia de um representante do neoliberalismo. Realmente ele fez uma privatização de várias regiões, inclusive da educação, setores da saúde, segurança e saneamento básico, né? Transferisse a iniciativa privada a produção de bens. Marcou muito nesse período também, inclusive, a telefonia, a privatização da telefonia, enfim, da Telebrás, né? Que antes o telefone era uma espécie de uma propriedade. Você tinha um telefone, era caríssimo, você vendia o telefone. Para você comprar, ter uma linha de telefone em casa, você era um cara de classe média. Né? Com a privatização do sistema de companhia de telecomunicação, passou a ser um sistema, passou por um sistema de modernização e deixou de ser um patrimônio, uma venda. Tinha história de, enfim, eu tive primos, né, que eram uma espécie de picaretas, né? Tava ali no jornal para pegar de alguém e vender para o outro, né? Um corretor de telefone, acredite nisso, existia isso também. Então, tem o lado positivo das privatizações, e tem o lado negativo, né? Perda de patrimônio do Estado, enfim, de renda, enfim, mas tem o lado da modernização, da tecnologia, né? A fim de reduzir o tamanho do Estado, o governo FHC acelera o programa de privatização. Para isso, conseguiu aprovar no Congresso mudanças na Constituição. Quebrou o monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações, que o professor Roberto está explicando agora mesmo. FHC autorizou a venda de muitas empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, aquela que o Getúlio Vargas criou, uma das líderes mundiais da área de mineração. A Companhia Siderúrgica Nacional, segundo dados oficiais, entre 91 e 2002, o governo arrecadou 30 bilhões de dólares com a venda de empresas estatais. Durante as vendas estatais, o debate sobre a privatização esquentou. Isso foi muito marcante no Brasil, né? Quem era a favor, quem era contra as privatizações, ganhando espaço na imprensa, nas universidades, no Congresso e entre a população. E isso vai, inclusive, dividindo também a própria política brasileira, que os entusiastas que são contra as privatizações, ficou mais, inclusive, representado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, que lutava pela ideia da estatização, uma ideia de nacionalização. Já um grupo ligado mais ao partido PSDB, ficou um lado focado, chamado de direita, apesar que isso é muito tênue falar o que é direita e o que é esquerda no Brasil. Imagine hoje, então, né? E pensarmos esse tema nessa época, e ficou esse lado assim, o lado de privatizações, ou representando o neoliberalismo, ficou focado das privatizações junto, e o Fernando Henrique Cardoso acabou virando uma espécie desse símbolo das privatizações, e da telecomunicação marcou muito no Brasil. Segundo mandato, ele conseguiu fazer uma emenda constitucional que pudesse fazer a reeleição, o professor Roberto comentou sobre isso, acabou vencendo as eleições com 55% dos votos, ganhando pela segunda vez, inclusive, do Lula. No segundo mandato, nós temos uma política neoliberal de abertura das importações, né, dar continuidade às privatizações, não teve um bom desenvolvimento econômico, o nome dele começa a se desgastar, houve algumas denúncias, inclusive, de algumas corrupções, de desvio de dinheiro, e o nome dele realmente chegou até a se cogitar em impeachment, mas ele conseguiu terminar o governo dele. Na educação, ocorreu um grande aumento do número de crianças na escola, isso é bem verdade. De 94, a porcentagem de crianças de 7 a 14 anos era de 12% que estava fora da sala de aula. Em 2002, passou para 3% só. Diminuiu muito a taxa de analfabetismo, que é... né, brasileiros, crianças com 10 anos de idade, que era de 15%, caiu para 11% em 2001. Foi aprovada a LDB, nós da educação, enfim, a Lei da Diretriz e Bases da Educação Brasileira, durante o governo dele. Então houve grandes debates na educação brasileira, foi criado Bolsa Escola durante o governo dele, inspirado nas ideias do professor Cristóvão Buarque, né, que também teve uma carreira política. Em 2001, o programa foi adotado pelo governo Fernando Henrique, que por meio dele beneficiou mais de 5 milhões de famílias. Desculpe, hein? Em 2001... exato, o último governo do Fernando Henrique, 2001. Até 2002 vai o governo dele, tá certo. Aqui o Fernando Henrique, sociólogo,
Ele foi um militante de esquerda no governo militar. Foi. Ele tem livros de caráter comunista, enfim, de ideias de esquerda voltadas para uma crítica socialista, né, criticando tudo o que ele fez, né. Aí claro, que na época era a grande pergunta, mas você fez aquele livro socialista, marxista e tal, falando sobre as ideias de esquerda, assim. Ele falou assim, não, esquece o que eu falei, apague. Risque o que eu escrevi. E o engraçado é porque ele é referência até hoje, né, nas produções, enfim, de monografias, de dissertações, usam Fernando Henrique Cardoso para trabalhar o tema da economia do Brasil até hoje. E ele, no governo, foi um símbolo do neoliberalismo. Tem esse paradoxo. Fechamos? Curtiram? Muito obrigado a todos vocês. Fechar com vocês aí. Até a próxima aula. Foco no estudo, galerinha. Valeu, até a próxima!